Nossa, nossa, Então a gente cara, eu começa tô velho pra hoje. caramba, são tudo isso aqui já, 25 anos eu tô aqui Hoje a ainda gente construindo. começa Vai, vamos. dia 26 de setembro de 2025 para falarmos do capítulo, acho que é 4, da doença. A ideia é retomar da onde a gente parou e a paralisação foi quando em 2016 você estava se sentindo muito bem porque estava com a prosperidade do escritório, com o apartamento novo, conseguindo inclusive levar o José Guilherme para comemorar o aniversário de 8 anos na Disney. Então a gente retoma a partir de 2016, ok? Uhum. Fechou? Como é que você estava se sentindo em 2016? Um super-homem, porque tudo dava certo. Começou em 2008 para chegar até 2016 nessa nova fase, quando eu fui para São Paulo. A gente já está em São Paulo. Já passou, A tá, gente já ok. tá em São Paulo. Aí 14, 15, 16 foram anos de arrebento profissional, né? Onde eu ia para Miami, assistir jogo de tênis, 2014, 2015, assisti final de Miami Open em 2014, voltei em 2015 para compras com a Soraya. E assim, era rotina ir para Miami. Ah, A gente ia 2, 3 vezes assim para ficar 4 dias e voltava, eu e a Soraya. E 2016 foi então quando vocês se davam luxos de ir só para assistir jogo de tênis, só para 4 vezes abrimos empresa lá para para tentar levar os negócios para Miami também em 2015. Miami. Só pra gente ter uma base. Assistir jogo de tênis. Tá. E aí era essa vibração. Esse era o momento de crescimento, de encarando que profissionalmente eu estava realmente num momento muito próspero, mas não era escalável. Só deixar esse ponto de vista aí, depois que eu fui perceber isso. E como eu tinha vivido um momento de Porque muito... quando você fala escalável, é que dependia só de você. Exato, e também não eram vários negócios Não é gerando várias receitas. escalável. Eram pouquíssimos negócios gerando muita receita. Poucos negócios gerando muita receita. Tá. E esse período de escassez, que foi do nascimento do José Guilherme até essa fase de 2016, ele me fez... Eu acho que vai pegar. Será que tá pegando? Eu acho que tá. Acho que é melhor colocar aqui, senão vai. Tá apertando certo ou não? Não, eu acho que aqui, ó. Aqui, eu peguei. É, isso. Eu acho que é melhor na blusa. Então, aqui. Foi. Isso, melhor. Tá. E o momento que a gente, 2014, 15, 16, a gente estava meio que compensando, sabe? Um período de muita escassez. Então era compra de apartamento novo, mobília, reforma, troca, aquisição de carros, viagens. Tá. Né? Viagem com... A primeira viagem em família, que foi em 2016, para comemorar o aniversário de José Guilherme na Disney. Nós ficamos praticamente 30 dias entre Orlando e Miami, né? E até esse... Vocês 4. Nós 4. E até esse momento tudo bem. Tá. Trabalhando em São Paulo, indo todo dia para São Paulo, não me alimentava bem. Eu nunca tive fome durante o dia, entendeu só?
Então, eu sempre tive um incômodo no estômago. De nervoso? Era gastrite? Não sei. chegava a ser Eu gastrite. acho que é muito fruto da minha alimentação na infância, porque como a gente trabalhava, minha mãe trabalhava com salgados fritos, a gente comia fritura todo dia, né? Então eu acredito que venha disso tudo, entendeu? E aí eu nunca me cuidei, nunca tinha feito um exame para investigar qualquer incômodo no estômago, né? E eu saía muito cedo, deixava as crianças no colégio e ia para São Paulo. Então eu já chegava tomando café, não almoçava, não sentia fome, vinha embora e jantava em casa só. E durante o dia era café, às vezes um lanche, enfim. Isso foi por muitos anos. Vamos falar que isso foi de 2008 a 2017 fazendo isso. Nossa. 2017, mas eu não tinha nada que aparentava ser grave, contanto que em 2017 só E para você normalizava aquele incômodo? normalizava, porque Era o que? Era uma azia? era uma azia, um mal-estar. Eu tomava esses Eno, Sonrisal da vida, todo dia como se fosse suco, porque eu comprava aqueles saborizados. Então eu lembro que o José, a Júlia tomavam um suco, alguma coisa, e eu fazia um copo de água com gás, com Eno, com Estomazil, essas coisas, e era comum para mim, né? E a Soraya sempre me cobrando. O Eno é o que mesmo? É um antiácido? Como que é? Antiácido. Acho que é isso que se chama, né? Como se fosse água. Todo dia só. Eu comprava de pacote, de caixinha fechada. E ele aliviava? Aliviava. Dava uma sensação de conforto no estômago todo dia. Mentira, Então era em casa, numa gaveta do escritório, assim. Eu sentia alguma coisa, tomava e passava. E vambora, tá tudo funcionando. Tudo jovenzão ainda, querendo acontecer e querendo tirar o pé do acelerador com 45 anos. Então eu estava ali com meus 39 para 40 anos, 41. Falei, não, vou fazer tudo que tem que fazer agora, depois dou uma relaxada, depois eu cuido de mim. E A ideia era essa, a ideia era acontecer. era que você ia ser eterno, então. Que você era imbatível. Eu não me preocupava com, assim, acho que aí é fruto já de uma cultura, né? Minha família e eu também nunca convivi com pessoas que tivessem cultura de economizar, de fazer reserva. Eu não tinha esse diálogo. Economia financeira. Tá. Eu nunca conversei com ninguém, eu não fui educado nesse sentido, não procurei educação também nesse sentido, entendeu? Então é uma coisa que hoje eu tento fazer com meus filhos, eu tento fazer com os colaboradores aqui, eu tento passar para todo mundo que eu possa transmitir alguma coisa, essa importância. Esbanjava. Esbanjava sem pensar. Eu acho que você tem que se presentear, mas tem um lado que eu aprendi na dor, que a gente tem que ter reserva, a gente não é eterno, né? Em 2017 o ano começou assim só, começou bom, o ano começou fantástico para mim em 2017. Então a gente já estava naquela sequência também de sempre viajar em Réveillon e tal, e foi acelerando. E esse ano a Soraya, ela começou a pegar muito no meu pé para fazer exames, e principalmente uma endoscopia. Tá, 2017, o ano começou bom, vocês foram viajar, e foi esse que foi Réveillon fora, que você falou? Não. Aquele foi pré-pandemia. Tá. Começou bom, e a Soraya? E a gente tinha acabado de voltar de viagem, a gente já estava planejando outra viagem e tal. Aniversário do José, estava programado para o dia 2, ele reuniu os amigos para fazer um futebol e tal. Isso ali no mês de maio, né? Só que desde o começo do ano eu estava com um pedido médico de endoscopia, do nosso médico de família, em casa. E vencia, eu não fazia. E você me conhece, ó, eu não sou um cara nervoso. Eu não sou um cara, mas teve um dia específico ali, finalzinho de abril de 2017,
eu estava marcado esse exame para fazer no Hospital Samaritano, em São Paulo. E por alguma besteira que eu não consigo nem lembrar qual é o motivo, eu tive uma discussão com a Soraya nesse dia, no café da manhã. Nossa. Antes de deixar as crianças na escola. Isso em março? Maio? Em abril, começo de abril. E aí ela falou, não, e você tem que fazer o exame hoje e tal. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou trabalhar, não vou fazer esse exame. E rasguei o pedido. E peguei o carro e fui para São Paulo. Meu escritório era na Vila Angélica. Só eu não me vejo fazendo isso. Também não te vejo. Mas eu fiz. E só que eu vejo a Soraya brigando muito mais eu fazendo isso. Nesse dia, espantosamente, ela não reagiu. E ela deixou eu sair. No meio do caminho, e o nosso médico era na rua Mato Grosso, em Tianópolis também, o Dr. Clay. A gente tinha adotado um médico da família, que era um endócrino, que tem o consultório ali na rua Mato Grosso, em Higienópolis. Ela ligou para ele falou assim, meu marido perdeu o pedido, ele está indo para São Paulo, ele precisa de um novo pedido. Ele falou, não, fala para ele passar aqui, eu vou fazer o pedido e vou deixar na recepção. A Soraya me ligou e falou, não vamos discutir, o seu pedido está lá no consultório médico, passa lá e faz. Eu fiquei constrangido dela, porque na hora que ela me ligou, eu falei, fala, Soraya, o que você quer? Pensei que a gente ia brigar. Ela falou, não vamos brigar, o seu pedido está lá, você passa e faz esse exame, por favor. Eu fiquei constrangido, peguei e fui fazer. Por causa do constrangimento. Mas se ela tivesse abordado de uma outra maneira, eu acho que eu não teria feito. E aí eu fui fazer esse exame. Eu fui fazer esse exame finalzinho de abril. Demorei para ir buscar o resultado. Fui buscar o resultado somente em maio. Mas eu tive a sorte, a bênção de ter pego um dos melhores médicos de endoscopia de São Paulo, e ele pinçou no lugar exato onde tinha a única marca de uma célula cancerígena ali. E quando eu abri o resultado, eu vi ali diagnóstico, tumor maligno, adenocarcinoma, tal, fase 1, tal. Leigo, mas sabia que era grave, fechei o exame e tranquilo, e marquei o retorno no médico. E como ele era um médico da família, no retorno a Júlia foi comigo, para passar numa consulta também. Eu entrei na consulta com a Júlia e... Então você chegou a ver o resultado? Eu vi, só que para mim não me abalou, eu vi que era grave, não me abalou. Também acho que também não consegui medir muitas consequências disso naquele momento ali. E fui nesse retorno. Nesse retorno a gente entrou no consultório junto, eu e a Júlia. A Júlia estava fazendo uns exames também de tireoide e tal. Terminou a consulta dela, ele viu o meu exame, ele falou, Márcio, você deu um apontamento aqui. Antes que ele falasse que era por conta da Júlia, ele também tomou todo esse cuidado, eu falei, eu vi. Ele falou, Márcio, mas pode ser resolvido bem rápido, tal, então não vamos nos desesperar agora, mas você tem que procurar um especialista. Me deu 2, 3 contatos ali para eu prosseguir no estagiamento da doença. E ali eu saí e fui para casa, não contei para a Soraya, não contei para ninguém ainda só. Meu Deus! Como é que você não fala? A Júlia não ouviu, então... Isso, porque isso foi em maio, só que o aniversário do José estava marcado para final de maio, comecinho de... Não, o exame foi em final de abril, eu fui buscar ele no final de maio, eu enrolei o mês de junho inteiro para falar para a Soraya. O aniversário do José era 2 de julho. Só um pouquinho. Então, um novo pedido para você, brigou com a Soraya. Isso, abril. Esse aqui foi abril. Abril, ok. Peguei o resultado ali no final de maio para junho. Final de maio. Tá. E aí foi fazer essa consulta com a Júlia? No comecinho de junho, primeira quinzena de junho. Ele teve muito trato para não
assustar a Júlia, né? Não falou diretamente para a Júlia, né? E aí, começo de julho. Tá. E como tinha o aniversário, Julho, né? como tinha o aniversário do José em julho, eu estava segurando, estava com festa marcada e tal. Uma semana antes da festa do José, a Júlia tinha saído para uma baladinha com as amigas e tal, e eu fui dormir mais cedo e falar, na hora que eu for, eu geralmente não, todas as vezes eu buscava a Júlia na noite, e nessa noite específica, ela não me chamou e ela pegou o resultado desse exame no quarto e aí acabou caindo na real. Ela descobriu que eu estava com a doença, né, com câncer, o diagnóstico positivo. A partir dali, tudo começou a realmente mudar. Teve aniversário? Né? Não teve, cancelamos tudo. Aí o foco era a minha vida ali já, né? Soraya ela sofreu demais, e contanto que a minha preocupação era muito mais ela do que Você eu não tinha mesmo. noção? Eu tinha só, mas eu não tinha dúvidas que ia ficar bom, que ia ser tratado, ia ser curado. Eu nunca tive esse medo, né? Meus medos foram outros, que depois eu te relato aí. Mas a Soraya entrou em pânico, a Soraya entrou, contanto que a gente entrou numa sequência de exames, de refazer exames, de encontrar um médico que ia tratar, e tudo foi direcionando a gente pro... Foi no estômago? Foi no estômago. E na endoscopia ele já descobriu? Na endoscopia. Meu Deus, que sorte! Que sorte! E descobriu no estágio bem inicial. Então, eu passei o mês de julho todo fazendo estadiamento da doença, que é me preparando para... Início em julho, começou... O que é estadiamento? Estadiamento porque o câncer ele tem estágios, né? Que chama T1, T2, T3. Então, para definir qual que era o estágio da minha doença. E aí ali foi definido que era um T1, era um adenocarcinoma. Adeno é intestino, não é? Não é um tipo de câncer maligno específico do coração. E era um câncer muito agressivo, ele era um câncer que ele não gera um tumor, ele é um câncer infiltrativo. Então ele não ia gerar um tumor gigante que você vai lá e extrai o tumor, não, ele ia infiltrar em outros órgãos e tal, que é muito parecido com o tumor que o Bruno Covas teve. A diferença é que ele pegou no estágio T3, eu peguei num T1, entendeu? Então era questão de time, entendeu? Se fosse mais 6 meses era T2, mais um mês T3, e aí praticamente a chance de curar caía de... Eu entrei nesse momento, eu estava com 80% de chance de cura, né? Por causa do estágio. Isso, agressiva, que não vira tumor, e sim vai se infiltrando nos órgãos. Ele vai se alastrando. Alastrando. Contanto que o alerta maior era pâncreas. O médico falava, não pode chegar no pâncreas, não pode chegar no pâncreas, não pode chegar no pâncreas. Aí por isso que a gente correu. Então em julho, eu fiz em maio, eu enrolei junho inteiro segurando ali e tal, porque eu não fui buscar o resultado, nem eu sabia, depois que eu nem fui ver também. Em julho a gente... benção, né? É uma benção. Se você ter ignorância, né? Porque se alguém conhecedor da área de saúde, já ia ficar desesperado. Já é. E contanto que a cirurgia, no primeiro dia que eu já fui direcionado para o AC Camargo, eu encontrei o Dr. Eber Salvador, um médico fantástico de abdômen do AC Camargo. A gente conseguiu uma consulta com ele no consultório particular dele, que basicamente não tinha vaga. Eber o quê?
Eber Salvador. Salvador. Um nome bem sugestivo, né? Salva literalmente. E ele é coordenador do curso de residência do AC Camargo, enfim. Consegui uma consulta porque ele é especialista. Ele é especialista em cirurgia abdominal, é um oncologista. Só que ele não quis, por algum motivo, ele não quis me atender no consultório dele. Ele falou assim, não, vou te atender no AC Camargo, vai lá. E aí eu já fui direto no AC Camargo e de lá, no primeiro dia de atendimento, a gente já marcou a data da cirurgia. No primeiro dia, ele falou assim, não, vamos fazer o seguinte, é assim, nós vamos fazer o estadiamento, nós vamos fazer o exame, tal. Isso leva em torno de 30 dias, então agosto você está, independente do que acontecer, em agosto tem a cirurgia. A gente só vai definir como vai ser essa cirurgia. E a gente saiu ali, acho que dia 20. Mas não precisava fazer químio? A químio foi depois? Então, aí a gente começou a avaliar para ver se ia precisar ter químio antes, ou rádio, ou ir para cirurgia direta. Como o meu estava muito inicial, ele optou para ir para cirurgia direta. E a minha cirurgia, ela foi agendada como gastrectomia total, ou seja, eu entrei na sala cirúrgica, fui preparado para ser removido 100% do meu estômago. No ato da cirurgia, como era muito inicial, ele conseguiu preservar 40% do meu estômago. Mentira! Então você não tem um estômago inteiro? Não, eu só tem bariátrica e eu tenho redução, então a gente divide um prato hoje. A senhora tem bariátrica? Tem. Eu não sabia. Ela era gordinha? Ela é gordinha. Quando você conheceu? Depois. Antes era muito à base de remédio, depois por conta da gravidez, quando deixou de tomar a medicação, aí estourou. Quando o Zé Guilherme nasceu, ela operou, acho que logo depois que o José nasceu, 2009 ou 10. Tipo a Tati, do Everton. Essa daí tava quase. Quando ela operou, ela tava com 94 quilos, mais ou menos. Sério? Não parece, né? Não parece. Não parece, né? Entendi. E você tem cicatriz? Tem foi laparoscópica, né? Foi laparoscópica? Então eu tenho os furinhos. Porque do meu pai teve que abrir. Teve que abrir, Ele fez quando jovem o estômago. E ele fez, parecia preso do carandiru, sabe? Que faz aqui. Ele tinha assim. Ele falou que pode ser que necessite, mas não precisou. Aí ele fez um corte pequeno aqui, de uns 10 centímetros aqui embaixo. Tá. Porque aí ele teve que tirar o estômago, manusear ele fora. Ele falou que a cirurgia demorou umas 12 horas, porque ele foi pinçando e foi vendo tudo que poderia preservar ou não com cautela, depois que ele montou o estômago e botou lá de novo. Mentira, ele falou que tomou, foi por isso que foi uma benção, porque o outro médico poderia, não, vamos tirar tudo de uma vez e pronto. Ele fez de tudo para preservar. E aí depois da cirurgia eu fiz um ano de químio. Então eu fiz químio pós-cirúrgico. Aí tem detalhe, eu vou colocar aqui detalhes da cirurgia. Durou muito tempo a cirurgia? Acho que durou mais entre 10 horas, 8 horas para 10 horas mais ou menos, foi bastante. Colocou o estômago para fora para poder manusear e preservar a parte saudável. Aí depois disso que você fez a químio, químio posterior. Mas por que químio posterior? É para tentar matar as células? Não, foi aí, assim, durante a cirurgia, em volta do estômago tem os linfonodos, que são os conectores ali, né? E aí tem o linfonodo é onde
o câncer ele sai do estômago para ir pro pâncreas, fígado e tal. Ali é o caminho dele, né? Nessa cirurgia foram extraídos 24, 26 linfonodos. E 6 desses linfonodos vieram inflamados, com possibilidades de células cancerígenas nele. Por conta dessa transmissão para o linfonodo, ele optou fazer quimioterapia preventiva. Linfonodos, e por isso, preventivamente, resolveu fazer. Era o que? Semanal? Quinzenal. Quinzenal. Na quimioterapia. Mas aí você tinha o catéter? Eu tinha um catéter, coloquei um catéter aqui. Era uma quimio chamada FOLFOX. Depois você me dá um nome Tá, dele. FOLFOX. É uma quimioterapia considerada branda, contanto que eu não tive queda de cabelo. Sim. Queda de cabelo. Mas era uma quimio que me derrubava muito. Derrubava muito. Na cirurgia, a saída, assim, a recuperação da cirurgia foi fantástico. Eu já em 15 dias eu poderia estar jogando tênis, se fosse o caso, entendeu? Saí muito bem. E logo, mas a quimio me derrubou. A quimio me jogou para baixo de uma forma, me deixou depressivo, eu tinha vontade de parar a quimio, eu não conseguia comer, eu não conseguia sentir cheiro de comida, eu me trancava no quarto, o cheiro de comida me embrulhava o estômago. A minha roupa cheirava a remédio porque eu exalava no suor, exalava, porque a quimio era assim, a cada 15 dias eu ficava 3 dias infusionando. Então eu descansava 14, no 15º dia eu ia para o hospital, ficava 12 horas infusionando no hospital, e aí instalava uma bombinha aqui, com uma quimio que era tipo uma pochete, e eu ficava mais 3 dias em casa sendo infusionado por 3 dias. Ah, entendi o que é infusionar. E é porque ficava conectado aqui no meu catéter. Então eu ficava 3 dias com essa bombinha, entendeu? 12 horas no hospital. Quando tirava a bombinha, aí eu ia para o hospital tirar a bombinha e ficava 14 dias descansando, sem nada, entendeu? E aí depois voltava e aí o ciclo ia repetindo. Com pochete e bombeando o remédio. Voltava para o hospital e ficava para tirar e mais 14 dias de intervalo, né? Descansar eu acho que é de intervalo para a próxima sessão. Até a 6ª sessão foi lindo, sabe? E nesse momento, em 2017, ali, quando eu comecei a quimio em outubro, a Júlia estava com... Eu tinha dado uma viagem para a Júlia para Nova York. Eu tinha acabado de ser operado e eu tinha começado a quimio. A Soraya me acompanhou na primeira sessão de quimio. E aí, a Soraya estava sofrendo muito. O que eu fiz? Eu comprei uma passagem para a Soraya e mandei a Soraya. Falei, vai para Nova York com a sua filha. E enfiei a Soraya dentro de um avião e ela foi passar uns 7 dias em Nova York. Ela é a Júlia sozinha. E eu fiquei com o José e
eu estava bem, porque a cirurgia foi muito boa só. Isso foi na primeira, eu fiz acompanhado pela Soraya, que foi ali em outubro, que eu comecei a quimio. Na viagem eu fiz a segunda, a terceira, acho que fiz só a segunda, a Soraya não estava aqui, segundo infusionamento ali. E até a sexta quimio foi tranquilo, foi tudo bem, acho que eu estava bem disposto ainda, mas aí acho que a energia foi caindo ali a partir do mês de novembro para final de ano para mim foi terrível, eu queria desistir da quimio, eu falei de janeiro eu não quero saber mais de quimio, não vou fazer. Você é teimoso, né? Mas assim, a quimio me derrubou, nada das outras coisas, vai fazer, faço. Depois que eu vi que o diagnóstico veio, depois disso eu virei o protetor de diagnóstico precoce lá. Agora eu falo para todo mundo, vai fazer. Hoje eu sou, e reconheço muito que a Soraya foi um anjo na minha vida nesse sentido. Então em dezembro você já não estava acabado só. Lembro de Natal, Réveillon, passei na casa de um amigo, não marcamos viagem, nada. Eu ficava procurando médicos que pudesse me falar que a quimio era desnecessária. Como era uma quimio preventiva, não era para curar nada que estava doente ainda, eu ficava procurando médicos para que me avaliasse. Não, pode parar que está tudo bem. E não encontrei nenhum. Não, porque eu queria desistir, mas eu queria que alguém batesse na minha costa e falasse, você pode desistir, entendeu? Não. Passou a Réveillon na casa de amigos, sem previsão, planejamento de viagem. Isso foi 17 para 18, mas a Júlia e a Soraya tinham ido para Nova York em outubro de 2017. Queria desistir e buscou algum médico que atestasse ser desnecessária Da quimio preventiva. A quimio, ainda bem, né? Ainda bem, né, Sam? Preventiva. E você continua trabalhando? Então, aí vem nessa questão, né, só. Não encontrou ninguém. Eu estava muito bem nesse período, né? Então, até eu parei de trabalhar em julho, para fazer o estadiamento. Então, eu não trabalhei julho, não trabalhei agosto, não trabalhei setembro, por conta da recuperação da cirurgia, porque eu operei em agosto. Outubro, ainda comecei a quimio também, não trabalhei. Novembro eu voltei a trabalhar, mas eu tinha pelo menos uns 2, 3 clientes que eram mais parceiros próximos, assim, mas eu já vi, como eu já estava com reflexo de pelo menos uns 4 meses sem trabalhar, aí eu já comecei a perceber de que não era a empresa que existia, eu não tinha um escritório que me remunerava, era eu que remunerava o escritório, entende? Entendi. Ali, Aí volta a trabalhar em novembro. Em novembro. Por quê? Porque eu vi que eu precisava ter contato com os clientes. Precisava ter contato com clientes. E aí, aqui, a gente retoma essa parte. E você começou a perceber que não recebia remuneração do escritório. Da minha sociedade de advogados da época. Sim, Márcio, Que o escritório dependia do meu trabalho, da minha presença. Remunerava o escritório. Isto é,
o escritório dependia da presença e atuação Comercial. de Márcio. Só que essa ficha só me caiu a partir de novembro, porque a Júlia tinha acabado de entrar na faculdade em julho de 2017. Por que julho? Julho, porque ela fez cursinho no primeiro semestre. Por que fez esse cursinho? Porque ela queria entrar muito no Mackenzie e ela não tinha entrado em janeiro. E ela falou, não, eu só vou fazer Mackenzie. E ela optou por segurar 6 meses para poder fazer Mackenzie. E ela começou a universidade em julho de 2017, junto com o meu diagnóstico. Só que ali, então, vamos fazer, tá tudo jóia, comemorando, alegria, tal, não sei o quê, tirando foto, fazendo balãozinho, tal, para comemorar. E fomos embora, fomos juntos. Mas eu, ótimo, tranquilo, vamos resolver isso aqui, daqui a pouco eu estou trabalhando, estou ganhando dinheiro. Inclusive, até que foi viajar, que era um presente, porque ela passou na faculdade e tal, mandando para Nova York, só ficou 7 dias em Nova York, pô, ela e a Soraya. E aí, em novembro, eu falei assim, Jesus amado, cadê o dinheiro dessa casa? Aí eu ia fazer reunião com a bombinha eu colocava por baixo assim da blusa e fazia reunião com a bombinha de químio. Principalmente perto de datas que iam vencer boleto de um cliente e tal. Porque era o meu contato ali com o cliente que pagava, entendeu? Meu Deus. Só que em novembro a ficha começou a cair. Dezembro eu caí quase numa depressão por conta da químio, que se agravou. Você não fez acompanhamento psicológico? Não fiz, só. Era bom fazer? Era bom ter feito. Mas eu me sentia muito fortão, moralmente. Eu estava muito fortão mesmo, assim, até a cirurgia. Mas o que me derrubou mesmo foi na hora que caiu a minha ficha, que a Júlia e a Soraya me chamou em dezembro e falou o seguinte, nós trancamos a matrícula da faculdade da Júlia. Ela não vai voltar para a faculdade em janeiro. Aí foi, falei, puta que pariu, que merda que eu sou, que eu não vou pagar a faculdade da minha filha. Aí esse primeiro semestre de 2018 foi para mim, sabe, um momento muito duro, psicológico falando assim. Foi muito difícil ver minha filha em casa, tendo que trancar a matrícula da faculdade para ajudar a cuidar do pai, que o pai não tinha nem, a Soraya tentando vender carro. Aí começou a baixa financeira, baixa emocional. Zero reserva, pessoal. Nada de reserva. Deus. Eu tinha uma, na época eu tinha Como é que você me manda elas para Nova York? Só, nessa época eu andava de Mercedes, só. Andava de Mercedes, comprando aqui, viajando, entrava dinheiro, pagava, entrava, chegava, ia lá no peito, pegava 40 dias. O que eu fiz, em dezembro eu vendi o carro. Não, cheguei para uma das empresas. Que foi o cara que te Isso, que me vendeu, falou, cara, assim, Gilberto, não tá dando, tô precisando de dinheiro para dentro de casa, recompra o carro. Ele falou, não, tá aqui, ó, me deu um monte de cheque, peguei o cheque e joguei na mão da Soraya, vamos comer com esse dinheiro aí. É isso, foi assim. Aí, vendeu o carro, Mercedes, para manter a casa, não teve jeito. Os cheques para Soraya colocar comida, gente, em casa. Isso foi basicamente até o final da químio. Mas ali já passando para 2018, a Júlia em casa, tal, eu muito mal psicologicamente, eu decidi fazer um programa Porque a Júlia quis muito entrar no Mackenzie e conseguiu e teve que trancar. Aí, não, e outra coisa, né? Como a Júlia estudou 6 meses, de agosto de 2017 a dezembro, e ela viajava todo dia, ela saía às 5 de manhã, em novembro, ela e a Soraya tinham alugado um lugar para ela ficar em São Paulo. Você falou. Em novembro. E a Soraya fez a mudança. Como eu estava
debilitada, eu não ajudei ela a fazer a mudança. Então ela fez a mudança em novembro para São Paulo. Em dezembro, ela decidiu trancar. Em menos de um mês, a gente desfez a mudança dela. Aí só a cabeça dela, da menina, entendeu? Deus do céu. Ano que vem vou morar em São Paulo, tal. Não, ano que vem vou cancelar minha matrícula e vou voltar para Mogi. E meu pai tá doente. Olha. Mas eu me tranquei no quarto só, que eu não queria mais nada, tal. Mas o que me ajudou só, em 2018, ali na hora que eu já estava mais rumando pro final da quimio, eu já estava com o escritório em Mogi, porque por conta da doença eu parei de ir para São Paulo. Aí você abriu o escritório de Mogi? Aqui no office, aqui na... E essa sala é sua? Era minha. Hoje eu deixei pro meu sócio, meu ex-sócio. A gente tinha comprado uma sala aqui em Mogi. Por conta da minha doença, como eu já... não é a sala que a Soraya tá? Não é. É uma no 17º andar. Eu achei que era a sala da Soraya. Não. E aí, eu já tinha colocado minha equipe tudo, eu tinha mais 2 pessoas que trabalhavam no escritório, que eram o Marcel e o Alexandre. Tá. Né? Eu já tinha falado para cara, como eu não estou indo para São Paulo, trabalha cada um na sua casa. E vim para Mogi. E vim para Mogi. Falei, não estou trabalhando, gente. Falei, por quê? Aí entregamos o escritório da Avenida Angélica. A gente já não tinha mais. Home office. Entregaram. Não era Campinas? Era Angélica. Esse na época ainda era na Angélica. Esse escritório era na Angélica. Aí em 2018 eu comecei aqui em Mogi. O escritório já estava em Mogi. 2018 começa o escritório em Mogi. Em Mogi. Só era quase nada de faturamento. Era 2, 3 clientes assim que o Walter da Fix, mais a Salvador Logística, uma outra transportadora, que eles me mantinham lá por consideração extrema mesmo, sabe? Eu já não entregava mais, não tinha nem o que entregar de trabalho ali, né? Eles me ajudaram bastante ali, apesar de não ser um valor que supria tudo, mas tinha pelo menos uma fonte de entrada ali. E seu custo de vida era alto? Não era alto, mas... Sem reserva? Porque era tudo voltado para as coisas de casa. José na escola, né? Escola é caro, José na escola, a Júlia em casa, a Soraya não trabalhava ainda, né? A gente estava nesse período ainda dela de cuidar da casa, das crianças, enfim. Então não tinha outro faturamento, não tinha outro rendimento, né? Embora custo de vida não muito alto. Algumas extravagâncias acabavam penalizando, né? Mas elas me trazem memórias tão boas, lembranças tão boas que eu não me arrependo, não. Você é muito louco de extravagância, Márcio. Mas eu não me arrependo. Nossa senhora, foi muito... Agora o custo de vida não muito alto, a única fonte de renda vinha do trabalho. Do trabalho, Aí só como eu estava muito para baixo, eu não tinha o que fazer, ou eu me sucumbia, ou eu me levantava, não tinha meio termo. Peraí, com algumas extravagâncias, tipo o quê? Até esse momento, para o nosso padrão para outros não, mas 2 ou 3 viagens internacionais no ano. Ainda nessa situação? Até 2017. 2018. 2018 já não tinha mais. Já não tinha. Ali já não tinha.
Não, 2018 não, já não tinha mais nada. Eu não. não, ali já tinha. Assustei, falei, Já estava no fundo do saco. Vendeu a Mercedes e ainda tá fazendo extravagância aí? Não, Aí eu ia matar você. não, aí já não tinha mais. Ah, Extravagância é entendi. quando não, Tá. em vez de Antes. guardar, gastava tal. Tá. E aí eu comecei a fazer um programa de mentorado, estava muito naquela fase lá de contratar um coach. E eu contratei uma coach, a Sabrina, ela é aqui de Mogi. Ela estava iniciando na profissão dela. Não sei, hoje ela tem um programa só para mulheres, chamado Pantera, alguma coisa aqui da região. Então. Mas a Sabrina, ela é advogada de uma empresa, mas a paixão dela era mentoria, coaching profissional. E ela estava na transição de deixar de ser advogada da empresa. Então, quem que era cliente dela, por exemplo? Era pessoas do salão do Claudir, que a Soraya frequentava na época, o Átila e tal, e ajudava na organização financeira. Aí eu falei, não, eu acho que estou precisando de conversar com alguém. Eu não queria passar num psicólogo e tal. Vou contratar um coach. E eu comecei a conversar com ela. Então a gente tinha duas sessões por semana. Uma sessão por semana, uma sessão por semana onde a gente conversava sobre negócio, sobre equilíbrio de vida, como espiritual, profissional, financeiro, sabe aquela mandala onde tem um ciclo que você vai se equilibrando ali, com aquela questão de que você pode, você é capaz, vai fazer, tem que vender, quantas pessoas você visitou hoje, quantos contatos você fez, sabe esse mentor de você de te botar para cima? E aí, com base nisso, eu comecei a falar, não, vamos. Isso foi 2018, né? Foi 2018, foi o ano todo assim, capengando. Eu não tenho memória do que eu fiz em 2018. Nossa, eu não tenho memória, foi essa penúria lascada, entendeu? Só que, e aí com esse programa da Sabrina, eu fui de novo, voltando a ser o cara que acreditava no negócio. E eu tinha alguns negócios adormecidos no meu trabalho. Que eu já vinha tocando há algum tempo, só que eram algumas ações judicial e tal. E por obra do destino, de Deus e de tudo, em 2017 teve uma decisão tributária que foi considerada a decisão do século, onde transitou em julgado no STF a ação que excluiu o ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. Ação do STF que excluiu o PIS. O ICMS da base do PIS e COFINS. O ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. E aí de 2017 para 2018 foram alguns recursos, alguns embargos, tal, não sei o quê. E eu tinha alguns clientes, juntamente com o Alexandre, que era o nosso júri da época, eu tinha apostado nessas ações. Então eu entrei com essas ações para, na época, pelo menos umas 4 ou 5 empresas, sem cobrar nada, com 0 custo honorário. Entrei, falei, não, daqui, vamos fazer essas ações, tal. Isso 2012, 2013, 2014, 2015. E distribuí e deixei lá, entendeu só? E vem 2017, vem essa decisão positiva. Nossa. Só que estava tudo meio que com alguns recursos, embargos de declaração, tal. Chegou ali mais ou menos em meados de 2018, a Receita começou já a admitir algumas homologações desse crédito, dessas empresas. Aí eu reativei o contato com todas elas.
fui... Então, a Receita... A Receita começou a admitir a utilização desses créditos mediante homologação através de um processo administrativo. Desses créditos através de homologação Em processos administrativos. em processos administrativos. Retomou contato com essas empresas. Renegociei contratos. Renegociou contrato de honorário? De honorários. Porque antes não tinha nada. Porque eram contratos de revisão de outras coisas, onde eu Márcio, comprei a briga por essas ações. Eu não, na época, como era uma coisa que não tinha nenhuma definição positiva ou negativa, eu tomei a liberdade de inserir isso em outro tipo de contrato. Eu tinha um contrato de revisão previdenciária, eu falava, deixa eu te fazer o PIS aí também. E fazia também, entendeu? Não tinha contrato com essas empresas para essa tese específica. Porque o meu foco nesse período, 2012, 2013, quando eu vendi essas ações, era a revisão previdenciária. Previdenciária. Da folha de pagamento? Da folha de pagamento. Em 2017, a famosa Dilma travou tudo, né? A folha de pagamento, porque ela veio aquela desoneração. 2017, Dilma. O que estava ruim ficou pior, né? Porque ela matou a minha galinha. Eu ganhava dinheiro com revisão de folha de pagamento até 2017. Eu não fazia outra coisa. Aí veio a Dilma, fez a desoneração, lançou a desoneração. A partir aí desse período. Desoneração. Então, não tinha mais. O que? Rever? Exato. Porque se matou, morreu. Então, você reduziu muito ali. E aí eu fui nesses clientes para renegociar. Falei, lembra daquela ação que eu propus, tal, assim? Cara, deu certo. Vamos implementar isso aí? Não, mas quanto você vai me cobrar? Aí eu comecei a negociar contrato com eles. E não mais sobre folha de pagamento. Mas agora, gente, a gente está de quanto tempo falando? Não, já tá. Pagamento, mas agora sobre A exclusão do ICMS da base do PIS/COFINS, que é aquela que nós já falamos. a discussão sobre a exclusão. E aí começou a virar. Com 4 contratos, 4 a 5 contratos, no final de 2018, eu já estava faturando mais de 100 mil por mês. Mentira! Aí eu passei 2018, finalzinho de 18. Mas isso é só você ou já dividido com todo mundo? Eu tinha o meu sócio, mas 100 mil era a minha parte, pra ter ideia. Mentira! Eu saí do 0 para 100 mil no final de... Ai, gente, você é muito louco. É. Por isso que... Você acredita nisso? Só uma das empresas eu habilitei mais de 70 milhões de crédito. E aí, só que essa foi difícil, uma transportadora gigante. E ele não queria utilizar porque tinha uma ação do sindicato que tinha o mesmo direito. E ele fala, não, por que eu tenho que pagar honorários para você se o meu sindicato, que é o CETCESP, tem essa ação? Aí eu falava, não, pelo amor de Deus, tem que usar comigo, porque é uma ação coletiva, a nossa é individual, você ganhou, eu ganhei essa ação com você, tal, não sei o quê. O contrato inicial era de 20%. E para ele, ele falou, eu faço, mas assim, ó, a nossa política aqui é pagar 8%. Eu falei, tá fechado, vamos fazer. Aí eu fechei em 8%, mas eram 70 milhões de crédito. Uma só empresa. Então, só nessa empresa eu faturei mais de 4 milhões de reais.
Em uma empresa. Deus! Só que nisso você se reergue. Nisso eu me reergo. 2019 foi um ano... Peraí, você termina a químio em outubro de 2018. 2018, não, a químio eu terminei em abril de 2018, um pouquinho antes, maio de 18. Não chegou a fazer um ano de químio, porque como foram duas por abril? Abril de 18. Tá. Eu reativo todos esses contatos, começa a dar certo, no segundo semestre começa a dar certo essas habilitações na Receita, as empresas começam a utilizar o crédito e eu começo a faturar na medida que as empresas vão utilizando. Eu utilizo, faturo, utilizo, faturo. Eu fiquei praticamente 2 anos vivendo a base dessas ações, entendeu? 2019 foi um ano fantástico. 2019, aí volta tudo de novo, aí vamos comemorar porque o ano é bom. E aí você mudou de casa? Aí 2019 eu fiquei lá ainda. Tá. 2019 eu fiquei lá ainda. Porque meu pai morreu em 2019. E eu lembro que você estava lá ainda. 2019 Quando que viajando. seu sogro morreu? Minha sogra. Sogra. Eu tava, acho que foi 19. 19 ou 18, porque eu tava lá ainda. Porque, Eu lembro que eu tava lá ainda. Você tava mal pra caramba. 2019 a gente já começou o ano bem, já começou o ano viajando, fazendo isso e tal. E em julho, em agosto, eu fui assistir meu primeiro Grand Slam de tênis, passei uma temporada em Nova York assistindo tênis, eu, Soraya e José Guilherme. Sujando, meu Deus. Em 19. Aí, final de 19. O que é assistir um grande slam? Isso tem algum significado histórico? Para quem gosta de tênis, como eu que é apaixonado de tênis, é a Copa do Mundo, é o maior torneio. São 4 torneios por ano que são chamados Slam, que são Austrália, o primeiro, o segundo é Paris, Roland Garros, o terceiro é o US Open, não, o terceiro é o Wimbledon, em Londres, e são torneios que, e o maior de todos é o US Open, que é assim, 25 mil só numa quadra de gente. O Zé Guilherme foi comigo, a gente pegava autógrafo dos jogadores, ele foi um dia comigo, outro dia eu fui sozinho, a Soraya junto, a Soraya ficava fazendo compras. Isso foi em 19, foi um ano fantástico, 19. Passamos o final do ano em casa, reunimos família, tal, fomos viajar no Réveillon. 2019. Em 20, no aniversário da Soraya, a gente fez mais uma viagem em família. A gente foi para Boston, levamos as crianças para conhecer Harvard. Passamos em Boston, depois pegamos um trem, fomos para Nova York. Nisso, a Júlia já volta para a faculdade? Já volta, a Júlia voltou já em 2000 no segundo semestre de 18 ela já voltou. Ela ficou um semestre parada. Foi uma hora que eu vi que as coisas já começaram, não, já faz de novo, vamos fazer tal, já foi, já alugamos casa. A Júlia, no segundo semestre ela foi morar sozinha, já alugou um apartamento para ela no Jardins, em São Paulo. Mentira! Doideira, né? Doideira só, que coisa de louco assim. E aí em fevereiro a gente passou o Réveillon em Jurerê de 19 para 20. Tá. Né, com toda a família também e tal. Aí depois a gente foi viajar para Harvard, para Boston e Nova York novamente e veio pandemia. Por isso que eu te falei, na pandemia eu estava financeiramente, era o Alok fazendo live lá e eu brincando de fazer live no meu fogão. A gente assistiu tudo quanto é live, a gente ficou trancado dentro de casa, a gente fez as melhores comidas, o melhor tempo nosso foi dentro da nossa casa, lá no Felicitar, na pandemia. Foi um tempo maravilhoso. Tranquilo, porque financeiramente estava ok. E então você teve a segurança de estar com saúde e ao mesmo tempo estar pleno em relação a... Entendi. Mas como foi muito rápido essa questão de 18 para 19, veio pandemia, profissionalmente eu não mudei o meu ritmo, foi o mesmo, entendeu? Com ganho esporádico,
com ganho de um ato único, não era uma empresa que me dava um prolabore, que tinha um faturamento, entendeu? Que era mais uma fase da vida que eu estava dependendo do meu ombro. Aí veio pandemia, ali já estava investindo, já tinha comprado imóveis, aí depois a gente mudou, trocou de apartamento e tal. Mesmo modus operandi que um ganho grande que dava, mas que sustentava, tá? E teve alguns eventos também dentro do escritório na época que não... Eu acho que essa situação de ter um faturamento grande com pouquíssimas empresas novamente fez com que a gente usufruísse desse dinheiro só. Eu fiz as coisas que eu gostava, até comprei alguns imóveis e tal. E o meu sócio da época também foi fazer alguns outros investimentos com o pai. A gente não cuidou do nosso negócio, a gente não cresceu, a gente não investiu, a gente não trouxe gente para trabalhar. A nossa mentalidade era muito diferente. Eu queria investir em aparecer no escritório. O meu sócio achava que aparecer na época era extravagância e é melhor eu ficar quieto porque as pessoas não podem saber o que eu tenho. Então, a gente tinha perfis muito diferentes. Isso durou até 2022, né? 2022 eu canso disso e nasce a minha primeira ideia de trazer tecnologia para negócio, onde eu por Márcio, pessoa por conta própria, eu contrato um desenvolvedor para fazer um programa de revisão tributária previdenciária, eu chamaria ele de TC Prev, para disputar com a finalidade de fazer revisão em órgãos públicos. Isso foi final de 22. E aí vocês encerram a sociedade quando? Nesse momento ainda não, mas na virada desse ano de 22 para 23, de 22 para 23, essa pegada de trabalho com órgão público não ia me gerar fruto nenhum, por causa de burocracia e tal. Eu desisto disso, mas eu vejo sinergia para o público. Ainda eu lanço a Tributo Certo, eu abro uma empresa Tributo Certo e conheço o Rafa, nesse período de 22 para 23, conheço o Rafael, que veio com uma pegada muito forte comercial e me motivou, tem um perfil muito parecido comigo de crescimento, investimento, tecnologia. Eu me senti seguro em deixar a antiga sociedade e fundar a Tributo Certo. Aí começa um outro. Comercial e sente segurança para desfazer a sociedade e cair de cabeça. Porque a gente se encontra em 2023, né? A gente se encontra. Que foi, final de 22 para 23, a gente abre o grupo certo para tentar potencializar a Tributo. Porque a Tributo estava capengando. Mas aí já é o capítulo para falar, aí começa a falar da Tributo já daí para frente. Entendeu? Fim. Nossa, mãe do céu. Próximo
eu acho que está muito mais fresco aí para falar. Agora vem, e assim, eu vejo só, se a gente estivesse escrevendo sobre atributo há 6 meses atrás era uma coisa, há 1 ano atrás era outra coisa. Então, talvez, acho que esse momento para falar do atributo Deixa eu encerrar. eu acho que é um momento